Olá, eu sou o Victor e vou apresentar o trabalho Kit Covid e Risco Teratogênico, uma revisão da literatura. Esses são os autores e a nossa orientadora é a professora Simone Caramba. Com o advento da pandemia do Covid-19, iniciou-se também o uso de medicações chamado Kit Covid. Os principais medicamentos que compunham esse kit eram a azitromicina, a hidroxicloroquina e a ivermectina. O objetivo desse trabalho é buscar na literatura estudos que apontem o perfil de risco teratogênico dessas medicações, visto que muitas mulheres fazem um uso inadvertido de medicações durante a gravidez. Para a realização dessa pesquisa, foi utilizada a base de dados PubMed, pesquisando as seguintes palavras-chave. Foram selecionados os artigos com textos completos disponíveis e que analisassem a relação entre exposição aos fármacos citados durante a gravidez e desfecho de dano fetal, podendo ser abortos ou malformações. E foram excluídos os artigos que abordavam modelos animais, as revisões de literatura e os estudos que não atendiam os critérios de inclusão. Essa tabela demonstra os artigos que foram encontrados e vocês podem ver o nome dos autores, o medicamento estudado, o tipo de estudo e o desfecho. Para a azitromicina, 2 estudos não encontraram correlação e um observou aumento em abortos espontâneos. Para a hidroxicloroquina, 2 não encontraram correlação e um observou o risco de malformação fetal com doses maiores que 400 miligramas. E para a ivermectina, nenhum dos 3 estudos observou correlação. A azitromicina tem se demonstrado um medicamento com baixo perfil de risco, sendo indicado o uso com cautela. A Food and Drugs Administration faz uma classificação de risco teratogênico de A a X, sendo A sem risco observados em estudos, B risco para animais, mas sem risco observados para humanos, C pode haver risco para animais ou não, mas não tem estudos para humanos, D há risco tanto para animais quanto para humanos, mas o uso ainda pode ser indicado a depender da situação, e X, o uso está excluído em qualquer situação. E a azitromicina é classificada como risco B. Mulheres que fazem uso de hidroxicloroquina para doenças reumatológicas não têm indicação de interromper o uso, visto que essas doenças podem ser mais prejudiciais ao feto do que a própria medicação. Mas sempre que possível, está indicado diminuir a dose da medicação. E o fator de risco pela FDA é D. Nenhum dos estudos observou risco teratogênico relacionados à ivermectina. No entanto, são necessários estudos mais robustos, visto que eram todos estudos observacionais e de pequeno porte. E o risco pela FDA é risco C. Nós concluímos que o uso dessas medicações pode ser mantido para o propósito para o qual elas foram desenvolvidas, visto que são todas de baixo risco. No entanto, o tratamento para a Covid-19 não está indicado devido à sua ineficácia. Nenhum risco vale a pena ser corrido quando não há evidência de benefício. Isso é uma máxima da medicina. Há de se considerar que o uso dessas medicações foram reforçadas por vários ideais anticientíficos e é mandatório combater essa realidade. Contraponto a isso, é sempre essencial estimular as medidas comprovadamente eficazes de combate à Covid-19, sendo elas o uso de máscara, o distanciamento social e a vacinação, ainda mais em um grupo de risco como as gestantes. Essas foram nossas referências, eu agradeço a atenção, até mais.